Você é uma pessoa saudosista? Eu não sou uma pessoa saudosista, eu não fico apegado a passado, essas coisas. Respeita as pessoas, fica falando essas mentiras. O dia inteiro ouvindo Legião Urbana, Raul Seixas, lembrando de 1992. Eu não saí dos anos 90 ainda, infelizmente, preciso assumir. Quem manda ser bom, né? Nos anos 2000 até que foram bonzinhos, mas 2010 só desgraça. Mas quem veio dos anos 80, feito eu, aí de 86, sabe, conhece, já ouviu falar, ou pelo menos já assistiu um filme da série Karate Kid. E a Netflix agora está trazendo a série que continua a história de Karate Kid vários anos depois, 30 anos depois no caso. Então, a Netflix colocou no seu catálogo as 2 primeiras temporadas de Cobra Kai. Essas temporadas, elas foram produzidas originalmente pelo YouTube, né? Pro YouTube Originals. Só que a gente já assistiu essas 2 temporadas e a Netflix garantiu que produzirá a 3ª temporada de forma original. Então eles resolveram colocar essas 2 temporadas para que as pessoas que ainda não viram Cobra Kai possam assistir e pegar o fio da meada quando eles lançarem a 3ª temporada. Não é a primeira vez que eles fazem isso. La Casa de Papel, Vis-a-Vis, é tudo assim. Acho que Vis-a-Vis não, acho que Vis-a-Vis foi toda produzida fora. Mas La Casa de Papel eu tenho certeza que sim. Mas então, a gente vai comentar aqui para poupar o seu tempo. A gente vai comentar as 2 temporadas que estão estreando agora, né? E deixar a 3ª temporada para quando ela estrear, porque a gente não teve acesso ainda. Mas quando tiver, a gente vem aqui e fala para você. Então, se você quiser saber a nossa opinião sobre Cobra Kai, fique com a gente. Esta série, ao contrário do que muita gente achava quando ela foi produzida, quando saiu a primeira temporada, ela não é focada no Daniel LaRusso, que é interpretado pelo Ralph Macchio nos filmes. É o discípulo do Sr. Miyagi que protagoniza esta série. Na verdade, ela fala a história, né, 30 anos depois, do Johnny Lawrence, que é interpretado pelo William Zabka. E a série conseguiu trazer esses 2 atores aí novamente para poder reinterpretar esses papéis que foram icônicos para eles, né? Porque na época, 30 anos atrás, eles eram adolescentes e agora eles já são homens de meia idade que precisam se resolver porque tem coisa ainda que tá pegando aí a respeito do passado deles. Isso também é uma forma de provocar o saudosismo na gente, porque muitas coisas, principalmente quando se trata de Johnny Lawrence, não mudaram de 30 anos pra cá. Então, como eu falei, é uma série que fala sobre o Johnny Lawrence e a gente encontra ele, já velho, exatamente da forma como a gente imaginava que ele ficaria quando ele ainda era adolescente lá atrás. Um baita de um fracassado. Ele é um cara que tem problema de humor, ele tem uma instabilidade de humor, né? Ele é um cara que não tem uma regularidade de humor assim. Vive trabalhando em empregos de segunda mão, tipo empregos que não pagam tão bem e que são aqueles empregos que ninguém quer pegar, ou porque tem maior qualificação, porque paga pouco. Enfim, ele é um cara que não deu certo na vida. Só que a história começa quando ele conhece o vizinho dele, um rapaz chamado Miguel Dias. E aí ele acaba se tornando amigo desse cara e compartilhando com esse rapaz aí o seu passado e também seus, vamos dizer assim, espécie de planos para o futuro. Conforme a série vai passando, a gente vai entendendo melhor algumas coisas que aconteceram lá nos primeiros filmes, nos únicos filmes. A gente ignora completamente aquele filme do Jack Chan com o filho do Smith, que eu não lembro o nome dele. E a gente vai entendendo por que o Johnny se tornou um cara tão sequelado, né? Porque fica claro que ele é uma pessoa sequelada, e então a gente entende, com alguns flashbacks e algumas coisas que vão acontecendo, que na verdade ele acabou tendo a sua personalidade moldada pelo instrutor de karatê dele, que era o John Kreese, lá atrás, na época em que eles disputavam, né, aqueles campeonatos de karatê, e que teve todo aquele problema com o Daniel San lá no primeiro filme. Se você assistiu o primeiro filme, você vai se lembrar que o instrutor do Johnny, o John Kreese, ele é um cara quase um psicopata, enquanto o Sr. Miyagi era, né, Buda na Terra. Era o cara que era paz e amor e catar mosca com palitinho. A graça da primeira temporada de Cobra Kai é justamente apelar para esse nosso saudosismo. Para quem viveu essa época, para quem assistiu aos filmes e para quem, mesmo que não tenha nascido nos anos 80 ou 90, gosta de Karate Kid, é uma forma de você atualizar essa história com personagens coadjuvantes novos, voltando o seu olhar para um personagem que não era o principal na época, mas agora se tornou, porque a gente vai acompanhando as sequelas daquele primeiro torneio aqui nele. E também tem muito humor por conta da inadequação do Johnny Lawrence, porque ele ainda também, assim como eu, está preso nos anos 80 e não consegue sair de lá. Então toda a modernidade para ele é um grande desafio, e disso a gente vai tirando o humor desta primeira temporada, porque ao mesmo tempo que a gente vai acompanhando a evolução psicológica do Johnny, a gente também vê o Johnny tentando lidar com
a modernidade que está à sua volta e que ele mesmo parece ser uma pessoa absolutamente anacrônica. Isso fica claro também nos próprios modos do Johnny, né? Por conta de tudo que ele passou no passado, ele acaba se tornando uma pessoa que não tem muitos modos, ele se torna aquela pessoa rude, que não pensa muito na hora de falar, e isso também é explorado com muita esperteza pela série, porque ao mesmo tempo em que a gente vê que esse cara é um bronco, é um cara que não tem... que a gente não teria empatia com ele se fosse numa outra série, num filme e tal, ou mesmo naquela época, como a gente realmente não tinha empatia com ele, agora a gente entende e é empático com os seus problemas. Então, esta série, a primeira temporada dela, humaniza esse personagem que era um vilão 100% naquela época. Mas as coisas começam a andar na série porque os dojos, né, daquela época, que são, vamos dizer assim, entre aspas, eu vou falar de uma forma absolutamente leiga, mas como se fossem os times onde o pessoal do Karate treinava, e o Daniel e o Johnny, eles eram antagônicos, né, de times diferentes, eles reabrem, então, essa rivalidade entre o Johnny e o Daniel, que se tornou um adulto bem sucedido, né, com filho e tal, assim como o Johnny também tem filho, mas daqui a pouco a gente fala disso, porque já tá lá na segunda temporada, mas essa rivalidade reacende, e é a partir daí que a gente começa a ver realmente a que veio a Cobra Kai. Só que não são, por exemplo, Daniel e Johnny que estão lutando, são seus filhos, Samantha e Robbie. São os dois que acabam lutando. Samantha é filha do Daniel e Robbie é filho do Johnny. Então a gente vai acompanhando essa rivalidade acontecer de novo por conta dessa nova versão, vamos dizer assim, de Karate Kid. Nessas temporadas de Cobra Kai, como eu já falei um pouquinho antes, o que a gente tem de melhor é o desenvolvimento desses personagens que naquela época não foram tão bem desenvolvidos assim, porque não era interessante para a narrativa naquela época. Então não tinha por que falar muito do Johnny ou ficar explorando essas coisas, porque ele era apenas o vilão. Ele não tinha outra coisa para ser a não ser o vilão. Tinha que focar no Daniel. Agora o Daniel se torna um personagem coadjuvante, enquanto o Johnny ganha aí os holofotes e a gente entende como ele se tornou aquilo que ele é hoje. E como ele também acabou, de certa forma, passando isso pro filho dele. Porque o Robbie, que é o filho dele, conforme a história vai desenvolvendo, a gente vai vendo que ele teve quase os mesmos problemas que o pai teve. Então a gente também começa a pensar que o problema de estrutura familiar passa de pai para filho se você não tomar cuidado. Tecnicamente, Cobra Kai, nas suas 2 temporadas, são espetaculares no que diz respeito à sua direção de ação e coreografias. Todas as coreografias que a gente vê aqui de karatê e tal são muito bem feitas, muito realistas, inclusive. Acredito que deve ter dado muito trabalho para poder ensaiar tudo isso, e realmente são coisas que chamam a atenção porque a gente já está acostumado com séries e filmes ruins que tratam de luta, né? Porque ou a ação é mal dirigida, ou o filme é mal dirigido, ou, sei lá, a coreografia é ruim. Aqui a gente tem tudo muito bem feito, muito detalhado e também com vários laços com os filmes passados, principalmente com o primeiro filme. A gente tem um entrelaçamento das histórias que funciona de uma forma muito legal. E isso é também uma forma de fazer com que a gente queira se importar com esses personagens, porque a gente também conhece o seu passado. Se você está se perguntando, né, se você que é desavisado, está se perguntando do Sr. Miyagi, o que eu posso dizer é que o Sr. Miyagi está morto. Não o personagem, isso eu não posso dizer. Mas o ator, o Pat Morita, morreu já, tem um tempinho. Mas ele é sempre lembrado, reverenciado, sempre uma figura presente dentro de Cobra Kai, justamente porque se não fosse por ele, né, pelo Sr. Miyagi, nada aconteceria. O que eu posso dizer pra você é justamente isso, né, porque o personagem em si não aparece, mas ele está ali, o espírito está ali. Mas aí, conforme a história vai passando, já na segunda temporada, ela vai saindo daquela coisa do saudosismo e ela vai entrando num campo que é um campo mais sombrio, que é uma coisa mais complicada, que é realmente um lado dramático dessa série, que, logicamente, esse vídeo a gente vai colocar ele como spoilers, mas não tem spoiler do final da segunda temporada, porque seria uma baita sacanagem. A série vai ficando muito pesada, a série tem cenas realmente dramáticas e termina de uma forma abrupta e preocupante. Esse é o negócio. A Netflix fez um grande negócio em pegar essa série, porque sabe que a terceira temporada todo mundo vai querer assistir por conta do final dela. Mas o que eu posso dizer pra você, de novo, John Kreese acaba vindo pra estragar
toda a boa experiência que a gente teve na primeira temporada. Isso é o que dá pra dizer. O resto você vai ter que descobrir assistindo. Portanto, o que a gente pode dizer aqui de uma forma absolutamente resumida, né, para que você queira assistir essa série, é que ela é bem dirigida, bem atuada, apela pro saudosismo sem exageros e também consegue reativar essa história e atualizar essa história de uma forma muito interessante, mesmo usando elementos do passado. Esses elementos aparecem durante todas as temporadas, todas as 2 temporadas, mas eles não definem a série. A série está definida nos filhos desses personagens e que aí sim começa a ter um novo vigor, uma nova história a ser contada, mesmo que a história passada ainda não tenha terminado e a gente vai acompanhando ela como pano de fundo. Então, para nós aqui do canal 5 Tons, eu vou unificar as notas para não dar muito trabalho. Para nós, Cobra Kai, temporada 1 e temporada 2 merecem 4 estrelas. São absolutamente bem feitas, obviamente por conta da sua duração, né? São vários episódios, tem muito episódio mesmo para você assistir, são episódios que às vezes são longos, tem um pouquinho de barriga nessas histórias, principalmente na segunda temporada tem um pouquinho de barriga na metade dessa temporada. Então, para nós, essa série merece 4 estrelas. É isso, se você quiser deixar aqui nos comentários, caso você já tenha visto a série também, você pode vir aqui e deixar os comentários, a gente vai ter o maior prazer em receber sua opinião. E se você ainda não assistiu, por favor, vá maratonar, porque dá para maratonar num fim de semana tranquilo, aproveite a pandemia, se você está sendo uma pessoa consciente, você pode muito bem assistir Cobra Kai e depois vir aqui conversar com a gente para falar o que você achou. Então é isso. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Minha voz já tá indo embora, então é melhor eu parar. Tchau pra você e até logo.